Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Aberta. Nessa aula iremos resolver mais um exercício de circuitos. O exercício diz calcular a potência na resistência R3. Esse exercício não foi especificado o método a ser usado, logo fica ao critério do estudante o método a ser usado. Para resolvermos esse exercício, eu irei usar dois métodos, um pouco mais difícil, outro mais fácil. Vou começar com o método de Kirchhoff. Mais adiante, no vídeo, irei mostrar um método mais fácil, que é o de Kirchhoff, nesse exercício. Ok, primeiro, vamos determinar o número de nós. Quantos nós temos aqui? Temos 3 nós, vamos contar. 1, 2, 3 nós. Esse não pode ser considerado não, porque não temos nenhum componente aqui, logo tudo que está aqui embaixo é um nó. Então o número de nós há de ser igual a 3. Quantos ramos temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Vamos escrever aqui a quantidade de ramos do circuito. E quantos ramos com fontes de corrente? Temos apenas 1, 2 ramos com fontes de corrente. Depois disso, vamos escrever o número das equações pela primeira lei de Kirchhoff. Fica primeira lei de Kirchhoff. Agora vamos determinar o número das equações usando a primeira lei de Kirchhoff. N há de ser igual à fórmula que nós usamos para determinar quantas equações pela primeira lei de Kirchhoff é N menos 1. Substituindo aqui o valor de N, fica 3 menos 1, que há de ser igual a 2, duas equações. Depois disso, é só escolher 2 nós, porque o resultado deu 2. Vamos escolher 2 nós, pode ser este ou este, depende de cada um. Eu vou escolher esse nó. Nesse nó, primeiro, antes mesmo de começar a formar as equações, o algoritmo diz que temos que marcar de forma aleatória o sentido das correntes em cada um dos ramos. No ramo 2, vou marcar assim, o sentido da minha corrente. No ramo 4, vou colocar este sentido. No ramo 3, vou colocar esse sentido. E nesse ramo será o mesmo sentido que a fonte da corrente, logo J1 aqui também. Nesse ramo temos que usar o mesmo sentido que a nossa fonte de corrente, J2. Daí é que podemos constituir as equações. Eu vou escolher esse nó aqui. Nesse nó, quais são as correntes que estão a entrar? É apenas J1. As correntes que estão a sair, e 2 e 3 saem desse nó. Então o que diz a lei de Kirchhoff? A soma das correntes que entram deve ser igual à soma das correntes que saem. Nesse nó temos I2 mais I3, que é a soma das correntes que saem, deve ser igual à soma das correntes que entram, que é apenas J e J1. No nó 3, I3 está a entrar, I2 está a entrar, não é? Quer dizer, J2 está a entrar. I4 está a sair. Então vamos escrever aqui. I3 mais J2 que está a entrar há de ser igual a I4, que é a única corrente que sai desse nó. Depois disso, vamos substituir os valores. Substituindo os valores na nossa equação, temos que J1 é igual a 20 ampere. Vou passar essa corrente para o primeiro membro. Essa J2 vou passar para o segundo, porque é uma constante. Logo ficamos com I3 menos I4 igual. O valor de J2 é 20. Quando passa para o segundo membro fica menos
20. Depois disso, vamos constituir as equações usando a segunda lei de Kirchhoff. Segunda lei de Kirchhoff. Quantas equações teremos usando a segunda lei de Kirchhoff? O número das equações é determinado usando essa fórmula. O número das equações há de ser igual a ramo menos ramos com fonte de corrente menos número de nó menos 1. Vamos substituir os valores que extraímos. Aqui ficamos com... Quantos ramos temos? São 5 ramos, menos ramos com fonte de corrente, 2, menos, quantos nós temos? 3, menos 1. O número de equações será igual, aqui temos 3, menos 2. Isso dá-nos uma equação usando a segunda lei de Kirchhoff. Ok, depois daqui o algoritmo diz que nós temos que escolher uma malha porque encontramos apenas uma equação. Essa malha não posso escolher porque contém fonte de corrente, o algoritmo proíbe isso. Essa malha não posso escolher, contém fonte de corrente. Essa malha não posso, contém fonte de corrente. Essa não posso, também contém fonte de corrente. Toda essa malha não posso, contém fonte de corrente. A única malha que eu posso escolher é essa. Então fica assim. O sentido da malha, não é? Depende de cada um, é aleatório. Eu escolhi esse sentido. Eu vou denominar essa malha de malha A. Certo? E vamos extrair a nossa equação dessa malha. Então, temos o quê? Temos I2 vezes R2. Aqui é positivo porque o sentido da malha coincide com o sentido da corrente nesse ramo. Menos I3 R3, o sentido de I3 não coincide com o sentido da malha, do percurso da malha. Menos I4 R4, também não coincide. I4 não coincide com o sentido do percurso da malha. Isso igual a 0. 0 porque não temos nenhuma fonte nessa malha. Depois disso, vamos substituir o valor R2 igual a 2, colocamos aqui 2 e 2 menos R3 é 3, 3 e 3 menos R4 é 5, né? 5 e 4 igual a 0. Depois vamos organizar essas equações. Temos esse sistema mais essa equação. Vamos colocar tudo em um único sistema. Okay? Então teremos isto, teremos I2 mais I3 igual a 20, I3, não é? Menos I4 igual a menos 20, 2, essa equação aqui, 2 I2 menos 3 e 3 menos 5 e 4 igual a 0. Nessa fase, eu vou levar esse sistema, colocar na máquina para encontrar os valores das correntes. Aconselho aos estudantes que adquiram uma máquina que resolva o sistema de equações. Eu vou fazer o mesmo, vou levar essa equação, vou colocar na minha máquina, podem acompanhar aí. Ok, depois de encontrar as correntes, vocês já acompanharam. O valor de I2 deu 26 ampere. I3 deu menos 6 ampere. I4 deu 14 ampere.
O exercício pede para calcular a potência na resistência R3. Vamos fazer isso. A fórmula de potência é esta: potência há de ser igual a 40 ao quadrado vezes a resistência. No nosso caso, queremos apenas a potência dissipada na resistência 3. Então, temos a potência na resistência R3. Substituindo os valores aqui, R3 vale quanto? 3 vezes, e 3 deu menos 6 ao quadrado. Jogando isso na máquina, dá 108 watts. Depois, sempre que nós resolvemos um exercício, isso não faz parte desse exercício, sempre que nós resolvemos um circuito, é necessário fazer o equilíbrio de potência, fazer a prova para ver se os cálculos feitos estão corretos ou não. Para tal, nós temos que determinar a potência consumida e a potência fornecida. Se as potências forem iguais, quer dizer que essas correntes aqui estão corretas, ou seja, a resolução está certa. O primeiro passo é, como nós temos fontes de corrente nesse circuito, temos que determinar as quedas de tensão ou a tensão nos terminais das fontes de corrente. Eu vou começar daqui, eu vou denominar esse ponto aqui de A. Vocês podem usar a letra que quiserem, mas eu vou usar A. Aqui vou usar B. Então, eu vou marcar a seta da diferença de potencial. A seta sempre deve ser contrária da seta da fonte de corrente, não é? A seta da corrente aponta para cima e a da tensão deve ser contrária à da corrente, como conseguem ver aqui. E depois vou colocar o AB, que é a tensão nesses terminais A e B. Depois disso, é só percorrer qualquer malha que vocês quiserem. Podem usar esta malha, podem usar esta malha, menos esta malha. Não podemos percorrer uma malha que contém a fonte de corrente. Essa, por exemplo, não posso escolher. Eu vou escolher essa malha. Vou marcar o sentido de percurso da malha. Eu vou escolher esse sentido. O sentido é aleatório. Eu vou chamar essa malha de malha B. Malha B, o que nós temos na malha B? Na malha B temos menos I2, R2, menos, porque o sentido de I2 não coincide com o sentido do percurso da malha, por isso menos, menos R1, J1. J1 não coincide com o sentido de percurso da minha malha escolhida. J1 vai para cima, a minha malha vai para cima. A corrente que passa nesse ramo aqui é J1. Mas atenção, o AB. Mas por quê? A minha malha entra no potencial maior, igual a 0. Depois daqui é só isolar a tensão UAB. Isolando a tensão UAB, eu vou colocar isso numa outra folha. Isolando o AB, ficamos com o AB será igual a I2, R2 mais R1, J1. Colocando os valores aqui e fazendo esse cálculo na máquina, a tensão do AB 252 volts. Vamos voltar no circuito. Nós já conseguimos determinar a tensão UAB dessa minha fonte J1. Agora precisamos determinar também a tensão sobre a fonte de corrente J2. O procedimento é o mesmo. Vamos escolher, vamos marcar aqui esse ponto, vamos chamar de C. Esse outro ponto vou chamar de D. Depois vamos marcar a seta da tensão entre os terminais da nossa fonte de corrente. Essa minha tensão eu vou denominar de tensão CD. CD. Depois disso, escolham qualquer malha para determinar essa tensão aqui. Eu posso escolher esta menos esta, porque eu vou encontrar uma fonte de corrente neste
ramo aqui. Eu vou escolher essa malha. O sentido da minha malha é este. A malha vou denominar de malha C. Eu poderia ter escolhido outro sentido, mas eu escolhi esse sentido. Percorrendo essa malha, teremos, vejam aqui, o sentido da minha malha coincide com I4, logo fica I4, R4, menos por quê? Porque a minha malha vai assim, entra no potencial menor. UCD igual a zero. Isolando a tensão UCD, teremos UCD a ser igual a I4R4. Colocando isso na máquina, a nossa UCD, tensão UCD, dá 70 volts. Depois disso, já podemos determinar as potências. A potência fornecida será igual, olhando para o nosso circuito, será igual a tensão UAB vezes J1 mais a tensão CD vezes J2. Então fica a tensão UAB, que já determinamos, vezes J1, mais a tensão UCD vezes J2. É só colocar esses valores na máquina. O resultado será 6.440 watts. A seguir, precisamos determinar a potência consumida. Temos apenas quanta resistência? 1, 2, 3, 4 resistências. Então, precisamos determinar a potência consumida por essas resistências. Então, a fórmula de potência consumida é essa. Há de ser igual a R1 J1 ao quadrado, a corrente que passa no R1 é J1, mais R2 I2 ao quadrado, mais R3 I3 ao quadrado, mais R4 I4 ao quadrado. Colocando essa expressão na máquina, teremos watts. Ok. Chegando aqui, conseguimos perceber que a potência fornecida é igual à potência consumida, o que comprova os nossos cálculos. Como havia dito, irei mostrar uma forma mais fácil de resolver este exercício usando o Thevenin. O problema diz que nós queremos apenas a potência dissipada nessa nossa resistência. Para eu calcular a potência dissipada nessa resistência, o que eu preciso? Eu preciso da corrente I3 que passa nessa resistência, certo? E a própria resistência I3, ou seja, R3 já tenho, o que eu preciso é I3. Essa é a vantagem de usar o teorema de Thevenin. O teorema de Thevenin eu uso quando quero determinar apenas uma corrente em um determinado ramo. O que o algoritmo diz? Primeiro, tenho que determinar a resistência equivalente, não é? Vista nesses dois pontos aqui. Quando desligamos todas as fontes. Eu posso chamar de resistência equivalente. Preciso determinar a resistência equivalente e também preciso determinar a tensão nesses dois pontos também. Essa tensão, geralmente nós chamamos de tensão UAP, marcha vazia. Então nós precisamos determinar esses dois dados. Para depois disso, depois de determinar esses dois elementos, nós usamos essa fórmula. A corrente I3 será igual à tensão UAB em marcha vazia
sobre a resistência equivalente vista nos terminais A e B, mais a própria resistência R3. Então, nós precisamos determinar esses dois dados. Primeiro passo, eu vou determinar, em primeiro lugar, a resistência equivalente vista nesses dois terminais quando removemos ou quando desligamos essas fontes. Para determinar a resistência vista nos terminais A e B, precisamos, quando nós temos fontes de corrente, nós abrimos o circuito, né? Abrimos o circuito. Ou seja, interrompemos a passagem de corrente nesse ramo aqui assim. Aqui também temos que interromper a passagem de corrente nesse ramo. Quando interrompemos a passagem de corrente nesse ramo, é como se esse ramo não existisse. Esse ramo não existe, esse ramo não existe. Isso quando trata-se de fonte de corrente. Mas quando é fonte de tensão, nós curto-circuitamos a fonte de tensão. Então, desligando aqui, esse ramo sai, desligando aqui, esse ramo sai. Só ficamos com essa parte do circuito. Eu vou reescrever esse circuito. Reescrevendo o circuito, o que nós temos? Teremos apenas a resistência R2, certo? E a resistência R4. Vista nos terminais A e B. Salientar que também quando queremos determinar a resistência equivalente, a resistência em causa nós temos que remover, por isso não coloquei a resistência R3. Aqui temos nossos terminais A, B. Logo, conseguimos ver que a resistência equivalente, que é igual à resistência vista nos terminais A e B, há de ser igual, essas duas resistências estão em série. Essa aqui é a resistência 4, estão em série. É a soma das duas resistências. A resistência 2 vale 2, a resistência 4 vale 5. Fazendo a soma, temos 7 ohm. Então já determinamos a resistência equivalente, depois precisamos determinar a tensão UAB nesses terminais aqui. Eu vou reescrever de novo o circuito. Escrever aqui. Cálculo da UAB em marcha vazia. Vou reescrever o mesmo circuito. Para determinar a tensão UAB, o procedimento é devolver as fontes no circuito. Eu já devolvi a fonte de corrente. E apenas remover a resistência em causa. A nossa resistência em causa é R3, que nós queremos determinar a corrente. Eu já removi aqui. Só devolver todas as fontes do circuito. Aqui a nossa R1, aqui a nossa R2, aqui a nossa R4, aqui a nossa J2, que é J1. Aqui é B. O que nós queremos aqui? Queremos determinar a tensão UAB em marcha vazia. Ok, para determinar a tensão UAB, eu vou escolher essa malha. Eu não posso escolher essa malha porque tem fonte de corrente, nem posso escolher essa malha porque tem fonte de corrente. A única malha que eu posso escolher é esta aqui. E escolhendo essa malha, o sentido do percurso da malha que eu vou escolher é este daqui, depende de cada um. Vou denominar malha A. Percorrendo a malha A, vejam que a corrente que atravessa R1 é J1, a corrente que atravessa o R2 também é J1. Por quê? Essa corrente aqui, quando vem para esse ramo, como esse ramo está interrompido, não vai passar corrente.
Logo, toda a corrente que essa fonte produz vai circular nessas duas resistências. O mesmo acontece com a I2, a J2. A J2 tenta ir por esse ramo, mas encontra que esse ramo está interrompido, está desligado. Logo, toda a corrente que essa fonte produz passa por R4. Então, a corrente que passa no I2 é J1, a corrente que passa no R4 é J2. Sendo assim, já podemos determinar o que? A nossa equação. Então, o AB entra pelo potencial maior, por isso vai ser mais aqui o AB, marcha vazia, menos porque o sentido do percurso da minha malha é contrário com o sentido da corrente J1 nessa resistência R2. R2 em 1 mais J2 R4. Mas por quê? A minha malha coincide com o percurso, o sentido da minha malha coincide com o sentido da corrente que passa na R4, que é J2. Tudo isso igual a zero. Isolando o AB, marcha vazia, teremos colocando isso na máquina, teremos menos 60 volts. Ok, tendo encontrado esses valores, já podemos usar essa nossa fórmula aqui. Então, nossa fórmula diz o quê? 3 há de ser igual ao AB, marcha vazia, sobre R equivalente mais R3. Colocando isso na máquina, o valor aqui, o AB quando é que deu? Dá menos 60 sobre R equivalente deu 7, mais R3 deu 3, isso dá menos 6 ampere. Depois disso, já podemos determinar a nossa potência. A potência 3 há de ser igual a R3 vezes I3 ao quadrado. Isso quando é que dá? Colocando isso na máquina, 3 vezes menos 6 ao quadrado dá 108 watts, que é o resultado que nós já encontramos usando o método de Kirchhoff. Muito obrigado, até ao próximo exercício.